o soco no ar do Rei Pelé. Pergunta, quem começa respondendo hoje? Sei lá, eu. CH, Pelé comemorou o gol com um soco no ar. Pela primeira vez, em qual jogo? Não sei. Eu vou ficar perdendo tempo. Claro que não sei. Fala, Tigrão. Pode responder. Em qual jogo ele fez pela primeira vez um soco no ar? Ele estava na rua Javari e os caras estavam vaiando ele pra caramba e ele não estava bem no jogo. E aí ele fez o gol mais bonito da carreira dele, como é pertinho da arquibancada, a rua Javari é muito acanhada, ele quis dar uma resposta para os caras que estavam xingando com o gol que ele fez, que é no mão de onça. E aí ele saiu tacando pedra nos caras assim, vai, faz xingar agora, seus filha de uma... Porque o Pelé era boca suja pra caramba. Foi isso que aconteceu. Ele foi lá e fazia menção de que estava jogando pedra nos caras, se vingando ou dando uma resposta por ele ter sido tão xingado num jogo onde ele não estava bem e ele fez um gol antológico. A história que eu tenho é essa. Vamos à resposta correta. Vai pro ar agora. Vai lá. Tigrão acertou. Esse jogo foi Juventus 2. Santos 4, local, estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como estádio da Rua Javari. Olha, tem um vídeo aqui, o próprio Pelé explicando sobre como nasceu o soco no ar. Vamos colocar aqui o Pelé. Quer dizer, uma coisa inédita, né? O time contrário dá parabéns quando você faz um gol. Muitas vezes a gente fazia algumas jogadas lá que não dava certo. Parabéns, Tigrão. A história que você contou, confirmada aqui na voz do protagonista, daquele que protagonizou. Poxa, esse foi um gol raro de placa. Aí lá na Rua Javari. Mas é Pelé já havia feito 2 gols, o primeiro e o terceiro. Do time do Santos, Dorval tinha feito o segundo. Mas aí aconteceu esse lance genial aos 42 minutos do segundo tempo. Um contra-ataque, ele recebeu a bola de Dorval, driblou Julinho com um chapéu. Na sequência, deu outro chapéu em Homero e também levou outro chapéu. Tomou outro chapéu. E aí aconteceu uma obra-prima. Lamentavelmente, esse gol não foi gravado. Eu vi o gol. A imagem do gol, eu vi. Você viu a imagem reconstituída. Em computação gráfica. Dentro da descrição. Agora, outro dia o Milton Neves estava falando a respeito desse gol. E ele disse o seguinte, pela quantidade de gente que eu já ouvi dizer que estava na Rua Javari e viu o gol ao vivo, porque não tem imagem, né? Todo mundo vira o pai da criança. A Rua Javari recebeu naquela tarde pelo menos 4 milhões de torcedores, né? Mas é um momento histórico do futebol. E só uma curiosidade, a Ponte jogou essa semana, na terça-feira, pela primeira vez na história, aliás foi na quarta, né? Pela primeira vez na história um jogo oficial com o Primavera. Um abraço a todos aí em Indaiatuba. Ponte Primavera. E o Edu contou a história toda, tinha 2 jogos na história amistosos. E num deles a Ponte fez uma goleada tal. Sabe quem que era o goleiro do Primavera? Sabe quem que era? O Mão de Onça. Aí eu passei um zap na história que o Edu contou, que ele fez o levantamento histórico e tal. Eu mandei um zap pro Edu, seria o mesmo Mão de Onça que tomou o gol mais bonito para muitos da carreira do Pelé? O Edu respondeu assim, e você acha que tem jeito de ser outro, visto que a época é parecida, e você acha que teria 2 caras na história do futebol com o apelido de Mão de Onça sendo o goleiro? Eu falei, você tem razão, era o Mão de Onça. Quer dizer, me chamou de burro, mas assim com aquela categoria. Categoria. Abel Ferreira pediu para os jornalistas fazerem uma reportagem para explicar o motivo dos jogos serem tão tarde aqui no Brasil. Vamos abrir aspas, uma vez mais aqui para o Abel Ferreira,
frequentador assíduo desse quadro. No último jogo, eu estava tão cansado que as últimas 3 perguntas que fizeram na coletiva eu não lembrava. Os jogos são muito tarde, 21h35, mais cedo seria melhor. Abel Ferreira agora está criticando também o horário dos jogos. E ele tem razão. Ele tem razão? Total razão. 21h35 é cedo? É horário para fazer futebol? Aliás, o monopólio da platinada já acabou faz tempo. Tem que acabar com esse negócio 21h35. Futebol tem que ser. Tem que lembrar que o trabalhador que vai no campo, que prestigia o jogo, no dia tem que trabalhar. Não existe. Futebol é domingo, 4 da tarde, ou sábado, 4 da tarde. Meio de semana, 7h30 da noite. Esse é o horário. Nessa, o português, nota 10 para ele. Concordo 100%. Nota 10, mas eu depois queria que ele soubesse que ele está reclamando, mas ele é feliz e não sabe. Porque se ele trabalhasse, se um dia ele virar comentarista de rádio, depois da coletiva que ele já estava pescando, já estava pescando, e ele nem lembrava da pergunta, de tão sonado e cansado, e ele tem razão. Depois da coletiva, nós aqui na Bandeirante ficamos mais 1 hora, isso quando o Edu Pinheiro está pouco inspirado, né? Votando, dando nota, tal. Tem hora que ele pergunta pra mim, e o 10 da Ponte, como é que foi? Fala, Pelé é genial, já misturo tudo. Esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado pra todos que gostam do Na Lata. Na trave! Não tá bom, não.